Olá, retomando os nossos módulos sobre Design Science Research, vamos conversar um pouco sobre a relação do raciocínio de design com o raciocínio científico. Pode parecer que resolver problema é uma coisa muito geral e de uma certa forma a ciência e o design são meio que coisas parecidas, ou o design está muito distante do que é a ciência, né? Há muita pouca informação e muito pouco debate, muita pouca explicitação sobre esses dois raciocínios. Então, nesse módulo específico, o objetivo dele é a gente entender, qualificar, caracterizar o raciocínio científico para em seguida a gente posicionar o raciocínio de design do lado, né, e de uma forma coerente ao raciocínio de design vis-à-vis o raciocínio científico. O raciocínio científico ele tem uma longa história na humanidade, muito mais longa do que a história de consolidação e de sistematização do raciocínio de design. A explicitação do raciocínio científico aconteceu há mais de 1000 anos. Por volta do ano 1000, né, um teórico árabe, Al-Zahen, né, ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele começou, pela primeira vez na história da humanidade, a resolver perguntas utilizando uma técnica que a gente utiliza muito hoje na ciência, que é a experimentação. Eu mantenho um cenário de variáveis fixo, vario uma delas e vejo o resultado ou a variação ou a relação com outra variável. Então ele começou a construir conhecimento a partir da experimentação. Isso foi amadurecendo, ele deu origem de partida a como a humanidade conseguiu acumular conhecimento na área da física. Então ele é conhecido como o pai da ótica também, né? Os livros dele são uma referência até hoje, né? Uma referência muito importante na história da física e da ótica. Essa característica do raciocínio científico, ela vai se desenvolver em muitas outras áreas do conhecimento. E hoje, de uma forma geral, se a gente quer caracterizar o raciocínio científico, a gente pode dizer que um cientista, ele sempre começa formulando uma pergunta, como Al-Zahen fazia. Ele queria responder por que a imagem invertia quando passava a luz numa câmara escura, num buraco negro, por exemplo. Então, o cientista ele sempre começa formulando uma pergunta. Essa pergunta é o problema. Eu coloco esse problema, eu formulo esse problema. Naturalmente, esse problema ele tem que ser inédito, não pela vaidade do cientista, mas porque não faz sentido fazer a experimentação de algo que já se conhece. Então, o raciocínio científico ele começa com a formulação de um problema a partir da leitura e do conhecimento prévio do que a humanidade já tem sobre aquele problema. Então, eu escolho uma forma de isolar a minha pergunta ou apresentar a minha pergunta de tal forma que eu avance o conhecimento sobre aquele determinado fenômeno, sobre aquele determinado comportamento humano, etc. Nessa proposição, eu me situo e eu começo a partir daí a imaginar como seria a minha experimentação. Esse como fazer a experimentação é o que foi desenvolvido, né? Eu tenho um repertório hoje de técnicas e metodologias, né, de todas as áreas de conhecimento, isso foi se espalhando em todas as áreas de conhecimento, de como eu posso, taticamente, me organizar para responder essa pergunta. Na nossa área específica, utilizando um exemplo, né, como eu posso criar um sistema de aprendizado para que o aluno aprenda mais? Vamos imaginar aqui, por exemplo, conceitos da área de matemática, né? Então eu vou criar uma metodologia e essa metodologia tem que dizer como eu vou controlar a situação do aluno, que material eu apresento para ele, de que maneira eu apresento para ele, como eu vou observar esse aluno, como eu vou registrar, trazer esses dados dessa observação, de como foi que eu intervi, né, diante desse aluno, manipulando esse material educacional, como eu analiso esses dados
e como eu chego, ao final, a uma conclusão de como, de que maneira o uso desse material educacional provocou o aprendizado do aluno. Então observe que na descrição dessa situação, a gente tem as etapas e a estrutura de como pensa um cientista quando ele quer resolver uma pergunta, né? Não significa que o raciocínio científico seja apenas usado por cientistas. Eu posso querer responder perguntas que são de ordem prática utilizando o raciocínio científico. Por exemplo, eu quero saber se uma ponte pode ser construída com um material A ou um material B, né, num determinado terreno A ou B. Esse conhecimento, muito provavelmente, ele já foi respondido, né, por diversas pessoas, mas naquele lugar, naquela localização, naquele rio, para aquela ponte, aquele projeto, um engenheiro, ele se serve de um raciocínio científico para responder a pergunta. Isso pode ser feito com uma simulação, né? Isso pode ser feito com um protótipo, isso pode ser feito formulando perguntas e resolvendo isso matematicamente, de diversas maneiras. Então a engenharia, ela é uma aplicação prática do raciocínio científico, e a gente poderia ter um sem fim de exemplos onde o raciocínio científico é utilizado para resolver essas questões, né? A diferença dessa aplicação prática, ou que a gente chama também de aplicada, é que o conhecimento gerado ele é relevante e importante para aquela circunstância, para aquela situação específica, né? E a aplicação acadêmica ou pura, a gente tenta formular os problemas de tal maneira que a resposta sirva não apenas para aquela circunstância, para aquela situação, mas que a gente possa generalizar para um público que seja mais ou menos aquele, ou para situações que têm mais ou menos aquela característica, e isso pode ser generalizado cada vez mais, dependendo da maneira como a gente isola e controla ou explicita as relações que estão sendo estudadas. Uma outra característica do raciocínio científico é a necessidade, é a relação disso com a validação, o falseamento e a noção de verdade, né? No raciocínio científico mais puro, mais acadêmico, a gente tenta fazer com que aquela verdade tenha uma validade muito maior, ao mesmo tempo que eu explicito a maneira como eu construí esse conhecimento, de tal maneira que outros pesquisadores ou eu mesmo possa verificar ou tentar falsear, verificar, refutar ou falsear essas verdades que são formuladas. A mesma coisa acontece no raciocínio científico quando eu aplico numa situação prática ou aplicada. Eu posso tentar utilizar métodos diferentes para confirmar se aquele resultado é verdadeiro e ter ainda mais certeza, né, daquela minha verdade circunstancial, se ela realmente é efetiva. Mas observe que o raciocínio científico ele tem uma relação muito típica com a quantidade de variáveis que são manipuladas, né? Eu tenho um controle muito grande, por exemplo, a ponte que a gente citou agora há pouco. A ponte tem um determinado material e eu vou colocando, por exemplo, pesos, eu vou colocando quantidades de caminhões que passam por cima dela, eu vou colocando a velocidade do vento, eu vou alterando a resistência dos materiais um a um e verificando uma a uma a relação das variáveis. Então eu não tenho a necessidade, né, de representar todas as variáveis ao mesmo tempo. As perguntas e o conhecimento ele vai acontecendo de forma progressiva por acumulações contínuas dessas variações, uma a duas, uma a poucas, né, variáveis de cada vez. Essas relações são medidas quantitativamente, qualitativamente, e o raciocínio tenta ser muito preciso, né, na verdade ou na certeza que ele cria, seja ela aplicada circunstancial, seja ela geral e generalizável, né? Nos dois casos, eu tento sempre ter uma verdade muito forte, né,
para que a ponte não caia, por exemplo, ou para que valha a pena projetar um sistema de aprendizado para um aluno, não é? Sistemas computacionais são caros, então é importante ter alguma certeza de que vale a pena investir tempo e recursos financeiros no design de um projeto. Então essa noção de verdade, ela é forte, ela é sempre o que se busca. Eu quero ter um grau de certeza, eu quero ter uma medida do erro possível, eu quero ter uma medida da segurança que eu posso ter ao afirmar que fazendo daquela maneira ela é segura, né? As pessoas estão bem, as pessoas vão sobreviver, os remédios vão curar, né? Os sistemas de aprendizado eles vão ser efetivos e assim sucessivamente. Então, o raciocínio científico ele tem essa característica. Nos próximos módulos, nós vamos, em particular, quando nós analisarmos a relação e a diferença entre o raciocínio científico e o raciocínio de design, nós vamos ver e tentar fazer um paralelo entre quais são os aspectos que fazem a diferença entre o raciocínio científico e, em particular, o raciocínio de design. Será que eles competem entre si? Será que eles podem ser intercambiáveis? Eu posso substituir um em detrimento do outro? Será que eu posso utilizá-los de forma complementar? Isso a gente vai discutir no próximo módulo.